Olá, hoje iniciaremos nosso podcast Mês dos Advogados com um tema muito importante, com a presença do Dr. Matheus, sócio da nossa filial do Goiás, e a doutora Claudine, sócia da nossa filial do Amazonas. O intuito do nosso encontro hoje para falarmos sobre regionalidade. Para iniciar o nosso bate-papo, qual palavra você escolhe, qual expressão você entende que representaria sua região ou a sua história na Nelson Williams? Parceria, porque com a presença física, nós temos não só os clientes, mas nossos parceiros, mas o próprio judiciário que faz a entrega jurisdicional, nós conseguimos ter verdadeiras parcerias, porque as pessoas que estão nas filiais são dali, propriamente dito, né? Então, elas têm uma relação não só profissional, tanto com o judiciário, quanto com os clientes, quanto com parceiros de negócio, mas uma parceria ininterrupta, que dá toda uma conotação ali ao dia a dia da filial, que é, de fato, o nosso grande diferencial. Legal, doutor. E você, doutora? A minha palavra seria transformação. Acho que até porque morar numa região onde vários incentivos, várias situações são colocadas à prova, nós como profissionais precisamos estar atualizados e informados, né, diariamente sobre o que acontece. Então, a nossa filial também, de certa forma, precisa evoluir conforme a necessidade também regional do nosso cliente. E é isso, constante transformação e aprendizado. E a sua palavra, qual que é a sua palavra ou expressão, doutora Emanuele? Eu escolheria força. Eu acho que o povo nordestino já é, por instinto, um povo corajoso, resiliente. Temos muitas histórias inspiradoras de força ao mercado. E não só no aspecto de se autodesafiar na construção de uma história, mas a força que a gente já vem ocupando numa atuação a nível nacional, a depender do segmento, do porte, dos clientes. Então, acho que a gente expressaria bem sinônimo de força. Que nós sabemos que não foi fácil, né? Sim, sabemos. Ao longo dos anos. Hoje já é natural, mas não foi fácil. Bom, nesse aspecto e dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, acho que o primeiro ponto que a gente traz aqui é, na visão de vocês, o que significa prestar um atendimento jurídico regionalizado? Ou seja, como a convivência, conhecimento, daquela região, a construção de estratégias, como que isso auxilia no desenvolvimento dos nossos serviços jurídicos como escritório de advocacia? Posso começar, doutora Claudine? Perfeitamente, doutor. Bom, existem vários aspectos, várias nuances desse mesmo assunto, né? Mas eu vou trazer um à tona, por exemplo, que é um grande problema do Brasil como um todo, do nosso setor, do nosso poder judiciário, e essa regionalização, essa presença física, talvez não resolva, mas ajuda bastante. É a morosidade dos nossos processos, né? A gente sabe que a carga o volume de trabalho que existe para cada juiz, para cada serventuário da justiça, seja comum, estadual ou mesmo a federal ou as especializadas, justiça do trabalho, eleitoral, qualquer que seja, a máquina pública ela precisaria de muito mais amparato do que tem de fato, né? Então, o volume de trabalho é muito maior. Para se ter uma justiça real e verdadeira, com certeza a resposta do Poder Judiciário deveria ser infinitamente mais rápida, né, do que na prática Tendo pessoas da localidade prestando esse serviço, com certeza a facilidade, ou mesmo sem, como se diz, vender algo que não existe, mas o trâmite dessas pessoas perante esses órgãos públicos, ele é muito mais facilitado do que outra pessoa de fora, de outro estado, que estaria ali simplesmente de passagem para fazer um serviço ou outro. E isso faz parte da nossa rotina do dia a dia, né? A gente sabe que você colocar um estagiário que é muito bem quisto, determinada vara daquele fórum, porque ele tem amigos ali, ele tramita ali, ele tem uma vida pessoal com as pessoas que trabalham ali, com certeza ele vai ser melhor atendido do que um estranho, porque as pessoas que estão ali trabalhando têm um volume de trabalho muito maior do que elas conseguem comportar. Esse é um dos aspectos, um dos pontos de grande facilitação de termos gente própria do local em todas as localidades do país, né? Sem contar outros que depois a gente vai falando aqui para frente. Legal. Doutora, quer complementar? Prestar um atendimento jurídico regionalizado é muito mais do que conhecer as leis, né? É compreender a alma do lugar, a sua cultura, seus desafios, suas potencialidades. A vivência local nos permite enxergar soluções
que não estão apenas nas leis, mas também no conhecimento profundo das pessoas, do judiciário local, da realidade da região onde estamos atuando. Então, quando unimos essa sensibilidade como advogados, unidos à expertise jurídica, não entregamos apenas soluções eficazes aos clientes, né, mas experiências únicas, transformadoras, que vão muito além dos resultados que os clientes almejam. Então, uma entrega completa, né, e um aprendizado diário que nós temos aqui. Eu acho que a gente, falando de casa, né, com sócios que já têm aí bastante tempo de casa, a gente sempre ouviu falar em Roma como os romanos. Não dá para a gente entender a essência daquele lugar sem a gente passear, né, num time, como o doutor Matheus falou, que foi construído ali, relacionamento, cultura. Falo especificamente, o nordestino tem esse perfil mais conservador, né, ele precisa do teu deslocamento, ele precisa do doutor Matheus ir lá, porque o que o doutor Matheus disse vale para ele, a palavra é válida ainda, né? Então, esse aspecto a complementar de um time local, e a gente tem essa virtude de poder ter essas unidades em cada uma dessas regiões com um time dali, que ali nasceu, que muitas das vezes vieram de jurídicos internos e conseguem não só ter os aspectos de relacionamento, né, da essencialidade, como a doutora também complementou, na essência da pessoa, mas também no intuito da gente entender pontos fortes de segmento, de potenciais no mercado. E isso acontece muito no dia a dia. Doutor, esse cliente é muito... tem um perfil muito conservador. Essa reunião por vídeo não vai funcionar. A gente tem que ir lá, a gente tem que olhar no olho desse cara, se comprometer. Eu acho que a gente conseguindo construir um trabalho de uma boa qualidade, né, sendo uma entrega eficaz e gerando uma relação de confiança, a gente consegue ganhar o mercado de forma regional também. Outro aspecto também que eu julgo muito importante no dia a dia nosso, né, independentemente do local do cliente, do local da empresa, ele tem necessidades multissetoriais, né, multidisciplinares. E a gente ter filiais próprias em todos os estados, com o passar dos anos, fez com que alguns núcleos especializados em determinadas matérias, por conta daquela localidade, se formassem nessas filiais. E, independentemente de onde o cliente esteja, ele tem necessidade daquela especialização, daquele determinado assunto, né? E aí eu cito um exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, tem o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, tudo que diz respeito a marcas e patentes, a equipe do Rio de Janeiro quem executa. E todas as empresas do Brasil precisam dessa determinada prestação de serviço e a gente consegue prestar esse mesmo serviço especializado, não por uma assessoria lá do Rio de Janeiro, mas pela nossa assessoria, a minha ali do Goiás, a Nelson Williams de Goiás, através do núcleo especializado que está no Rio de Janeiro, mas quem está prestando o serviço somos nós ali em Goiânia, né, ou no interior do Goiás. Prestamos esse serviço trazendo uma especialidade que talvez não teríamos ali em Goiás tão boa quanto aqueles profissionais que estão lá do lado do Instituto, né? E sem custo de locomoção, sem quaisquer outros custos adjacentes aí que encarecem muito os honorários, né? E principalmente do lado do cliente ali presencialmente. Então isso para mim é uma mágica diária, esse poder prestar serviços especializados a depender da localidade para quaisquer clientes, independentemente da localidade, né? Bom, vamos lá. Doutora, a presença física ainda é um diferencial competitivo? Fala mais do tema pra gente. Bem, não obstante a tecnologia estar presente hoje no nosso dia a dia, eu acredito que a presença física continua sendo um diferencial competitivo, porque ela cria conexões humanas e que a tecnologia não substitui, né? Até então. Então, estar presente, olhar nos olhos do cliente, compreender o ambiente na qual ele atua e trazer um problema jurídico com uma solução eficaz para ele, tendo uma percepção única da realidade que ele vive, isso é um diferencial. Mas é como o doutor Matheus falou, hoje o escritório proporciona uma possibilidade hoje única, né? Estar presente em todo o território nacional e podendo ligar, fazer conexões com outros profissionais de outras áreas, podendo trazer essas soluções jurídicas de forma eficaz para o cliente, né? E no contexto amazônico na qual eu vivo, né, por ser a Zona Franca de Manaus, por exemplo,
cada detalhe do território, da cultura, influencia nas decisões, né? Tanto locais, jurídicas, como também na questão da decisão com o cliente, né? Então, a presença física, de certo modo, permite construir essas relações de confiança, interpretar as nuances e oferecer soluções jurídicas mais assertivas e personalizadas, mas não abrindo mão da tecnologia, que hoje podemos estar presente em qualquer lugar, trazendo a melhor tratativa para o cliente. Se um profissional não pode atuar em uma determinada área aqui, poder atender, a gente pode trazer isso de uma forma através de uma assessoria, né, através de uma filial que possa conceder essa ajuda para nós. Então, isso acaba sendo maravilhoso. E aproveitar os dois lados, acho que é importante. Eu estava até conversando com o Dr. Matheus antes da gente iniciar, e eu acho que isso já é do dia a dia da gente, né? Se torna prático, porque a partir do momento que a gente não tem como, acho que até o mercado inviabiliza a gente ter especialistas de todas as áreas em todas as regiões, né? Então, a gente já consegue atuar de forma muito presente, trazendo nomes adequados à operação que a gente vai desenvolver. Então, eu estava conversando com o Dr. Matheus e trouxe um exemplo prático da semana passada, que a gente estava conversando com um cliente e ele pediu uma assessoria muito específica, né? Isso que o doutor Matheus estava falando, esse diferencial da regionalidade, que a depender da atuação ou do segmento daquela operação, daquela empresa, a gente vai precisar de um conhecimento, de um domínio, de uma atuação muito específica naquela área. E, nesse caso, era específica o agro, né? Que vem com uma atuação muito forte da filial. E a gente vem trocando figurinha nesse aspecto. Então, inclusive, esse cliente seu já contrata uma assessoria lá de Goiás. Já contrata a assessoria do Goiás, ou seja, a gente estava ficando para trás. E agora, né, ele vai contratar uma assessoria do Ceará. Do Ceará. Que é a Nelson Williams do Ceará, com o tema já apta e com a rotina de atender essas demandas do agronegócio. Perfeito, perfeito. Eu acho que a tecnologia, com o avanço do emprego da tecnologia, que ela já existe bem antes disso, quando eu entrei no escritório em 2009 e quando eu me deparei com esse projeto que já estava finalizando do Dr. Nelson e as pessoas ali ligadas a ele, de ter um escritório próprio, um único escritório em todas as localidades, eu já tinha 5 anos o meu próprio escritório, e eu fiquei, assim, embasbacado, né? Essa expressão, com a possibilidade disso acontecer, e tanto que seria mágico depois disso acontecer. Tá certo que, naquele momento, uma grande vantagem de quem nos contratava era justamente isso também. Como não era empregado muita tecnologia, os processos, por exemplo, estavam em fase de transição do físico para o digital, né? Ainda existiam muitos processos físicos. Essa era uma grande vantagem também, né? Porque os processos físicos, você tem aquelas necessidades, até do protocolo dele ser com a barriga no balcão ali, né? Então, várias necessidades eram supridas por também a nossa presença física. Com o emprego da tecnologia, algumas dessas necessidades se tornaram em vão, né? Por exemplo, o protocolo, ele é feito digitalmente, não precisa-se mais ir até a vara do fórum ou da justiça para tirar cópias do processo. Sim. Todavia, outras grandes vantagens, que é a presença para fazer uma sustentação, para despachar uns memoriais, para conversar sobre o trâmite de um processo, até mesmo a Justiça do Trabalho, que é 98%, salvo engano, oral, né, feito tudo em audiência, mas aquele contato, a presença, aquilo que realmente conta com a presença pessoal do advogado ou do estagiário, do paralegal ali, ela continua sendo imprescindível, né? A ferramenta da tecnologia, ela ajudou em algumas coisas, mas as mais importantes para o desfecho final do processo ou para o não acontecimento de outros processos, que depois eu vou citar um exemplo prático que aconteceu comigo sobre isso, ela continua real e muito grande para o cliente, para o mercado e nos ajudando, fazendo esse diferencial, né? E eu acho que a gente, complementando o que o Dr. Matheus trouxe, a gente está alguns passos à frente no que a gente vai falar de tecnologia. Eu consigo sentir um pouco disso na prática quando a gente consegue entregar a um cliente, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, o mesmo nível de atendimento
a exemplo de sistema, a exemplo de dashboard, a exemplo de entrega da operação do que já existe na prática, né? A gente não está inventando a roda. Ela já existe, ela é 100% aplicável às nossas grandes operações e a gente consegue de uma forma, né? A gente também fala sobre agilidade. Então, eu não preciso esperar a produção da minha base estar sólida para eu iniciar um novo projeto. Hoje eu tenho toda a estrutura do escritório que consegue absorver isso de forma imediata. A gente está falando de grandes operações, muitas das vezes de um contencioso de volume, onde a gente consegue ter esse tipo de serviço absorvido pelas nossas estruturas a nível nacional. A título de exemplo, a própria filial de Campo Grande, que a gente já teve a oportunidade de atender clientes que possui estrutura também em todas as capitais do Brasil, né? E a gente poder fazer isso de forma imediata sem buscar junto ao cliente um lapso de tempo para que a gente se prepare a receber essa carteira. E isso tem 100% conexão e sinergia com a tecnologia, que demonstra que os nossos sistemas já estão adaptados a esse tipo de desafio. Perfeito, doutora? Boa colocação. Concordo. Acrescento que com o advento da pandemia, isso só veio demonstrar e ratificar o quanto isso tudo funciona, né? Nós não podemos ter o contato físico até então, né? Passamos por um período bem turbulento e o cliente ele precisava ser assistido de qualquer forma. Então, aquele momento foi crucial para podermos, acho que foi um divisor de águas, né? Tanto para a nossa profissão também, de levar o cliente à melhor assistência, ao melhor resultado, sem comprometer o tempo, né? Porque hoje o tempo para ele é o ponto principal, né? A agilidade na prestação do serviço, acho que isso veio facilitar muito e veio nos ajudar. Temos exemplos práticos a compartilhar, onde a questão da regionalidade pode ter sido um diferencial no fechamento dos negócios? A gente tem exemplo quase que rotineiros, né? Mas eu tenho um que marcou a minha vida profissional dentro da Nelson Williams. Assim que eu era advogado técnico, né, de Goiânia, e em 2013, janeiro de 2013, eu recebi o convite para assumir a direção da filial de Campo Grande. E cheguei lá em fevereiro de 2013. Logo nos primeiros meses meus lá, talvez no primeiro ou segundo mês, um cliente já antigo nosso, uma construtora que era relativamente grande, mas naquele período ela tinha passado por inúmeros problemas financeiros com contratos, ela estava bem pequena, mas ela tinha obras, ela executava obras no estado de Rondônia, no interior de Rondônia, mais especificamente em Ji-Paraná. Naquele momento, o administrador, ela era nossa cliente de Campo Grande somente na área tributária. E o administrador, o CEO ali, digamos, nos chamou, que era o filho do fundador, nos chamou explicando a situação que aquela construtora estava com a obra pequena no interior de Rondônia e estavam entrando com ações trabalhistas contra eles por determinado problema na rotina de trabalho ali. Só que aquilo estava causando um avalanche de ações. E ela que já passava por problemas financeiros, aquilo poderia até quebrar a empresa para ter que não poder existir mais. Naquele momento, eu contactei o nosso sócio local de Rondônia e ele, com muita prontidão e a equipe local, não só atendemos aqueles processos que já existiam, mas fizemos um trabalho, digamos, auricular de sustentações, de memoriais, demonstrando as razões daqueles acontecimentos e, principalmente, as mudanças que estavam sendo promovidas nessa construtora para inibir aquela ação nociva daqueles processos. E isso foi resolvido de uma forma muito espetacular, porque não só começamos a não tomar condenações nas ações trabalhistas que existiam, mas inibimos a existência de novas ações. E fomos muito, isso na verdade é uma rotina para nós, fomos muito elogiados, porque eu que estava ali em Campo Grande, despachava quase que diariamente
com o administrador da empresa e, ao mesmo tempo, alguém do nosso contrato social, alguém do nosso escritório ia lá com o mesmo compromisso com esse contrato, com a mesma responsabilidade que eu tinha ali de estar perante o cliente, ele tinha a mesma responsabilidade de ir lá à Justiça Federal, despachar esses processos, conversar sobre possíveis novas ações e, digamos, inibir esse dano. Eu cito isso para todos que trabalham comigo, mas isso faz parte da nossa rotina, né? Qualquer empresa de serviços, por exemplo, seja asseio e conservação, vigilância e segurança, ela, por menor que seja, ela tem contratos em outros estados. E esses contratos geram processos contra ela. E a nossa presença física ajuda muito o atendimento desses processos. E também o atendimento para o cliente, porque nós estamos lá atendendo o cliente pessoalmente e alguém do nosso escritório, do nosso contrato social, ou associado, ou seletista do escritório, a depender do perfil do colaborador, ele atende à demanda lá na ponta, né? Excelente, excelente, doutor. Mais um exemplo aí dos muitos que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Doutora Claudine, quer compartilhar um exemplo conosco? Especificamente, né, quando estamos falando de Zona Franca de Manaus, já temos ideia já de umas certas peculiaridades que nós que moramos aqui presenciamos, né? Então, nós sabemos que a Zona Franca de Manaus ela foi criada pelo Decreto 288 de 67, após a promulgação também da Constituição também, que garantiu os direitos que as empresas que fossem instaladas aqui, tanto as nacionais como multinacionais, pudessem ter benefícios fiscais para que fossem atraídas para a nossa região e, com isso, gerar renda, emprego, inovação, né, para a nossa região. Então, apoiado esse regime de incentivos, foi um fator decisivo para a gente poder aprofundar no nosso estudo e levar o nosso cliente, que muitas das vezes, sem saber quais são os benefícios que ele tinha e quais os direitos, foi o divisor de águas também, né? Então, esses incentivos não ficam só no papel. Por exemplo, nós temos um caso clássico que recentemente foi reconhecido pelo STJ, através do julgamento do tema 1239, em que as receitas advindas, né, das vendas e prestações de serviços realizados no âmbito da Zona Franca de Manaus às pessoas físicas e jurídicas, foi garantida a imunidade a essas operações. Então, os clientes que estão nessa situação, tanto atacado, varejo, que operacionam nesse sistema, não precisam mais pagar o PIS e COFINS. Então, hoje, você levar uma solução jurídica desse porte a um cliente, com uma garantia de perpetuação da atividade dele, local, garantindo também à nossa região toda a geração de renda, sustentabilidade, é magnífico, né? Então, quem entende essa dinâmica consegue tirar o máximo de proveito da Zona Franca de Manaus, no meu caso específico, né? E oferecer ao cliente a melhor solução. Excelente. E você, doutora Emanuele, tem algum exemplo, algum caso prático de ver essa diferença? Como o doutor bem mencionou, a gente vive exemplos práticos, né, do nosso dia a dia. Recentemente, a gente viveu essa oportunidade, né, num projeto específico, um atendimento de uma entidade de terceiro setor, onde a gente pôde trazer e verbalizar a ela direitos, né, ali até então desconhecidos, no aspecto da implementação da imunidade tributária, não só no que a gente conseguiria restituir, mas na obtenção, né, do certificado adequado, e isso fez com que, de alguma forma, esse impacto na prática fosse redirecionado às próprias atividades da entidade, que pôde se multiplicar em benefício, por óbvio, da sociedade, né? Então, é uma conquista única, porque muito mais do que também a gente poder trazer um aspecto jurídico, né, e a entrega do negócio por si só, esse tipo de negócio vai transformar vidas dali para frente. Então, para a gente foi um caso de vitória. O aspecto humano é muito forte, né? Sim. Bom, e para encerrarmos, eu queria ouvir da doutora Claudine qual o conselho que ela daria para aqueles que buscam, né, através do prestação de serviço, valorizar as raízes, sem abrir muitas deixas aí para a competitividade do mercado, doutora? Hoje, para nos destacarmos na advocacia, acredito que não basta apenas conhecermos as leis, né? Temos que garantir também a sua aplicabilidade. E eu entendo que é fundamental entendermos
o local em que atuamos, a sua regionalidade, conforme já foi falado anteriormente, né? E combinar essas estratégias jurídicas, elas trazem resultados reais e que os clientes estão almejando. Mas para isso nós precisamos também olhar para o futuro, acompanhar as transformações do mercado, das novas legislações, inclusive agora com a reforma tributária, então isso vai ser um ponto crucial, né, de adaptação e também de esclarecimentos hoje aos nossos clientes, e usar a inovação para esclarecer, para crescer, liderar um ambiente que cada vez está muito dinâmico, né? E hoje as mudanças elas ocorrem de forma meio que simultâneas, então a gente precisa nos adaptar de uma forma mais cautelosa, mas também não menos assertiva, e nos preparar para os futuros desafios, né? Excelente. Doutora, obrigada. Quer complementar, doutor Matheus? Bom, Emanuele, eu acredito que a combatividade e o conhecimento das leis é muito importante. Só que se você não conhece ou busca parceria a depender da complexidade do caso, né? Principalmente se tratando do Brasil, que tem uma dimensão continental, né? Parece que existem outros países dentro do mesmo país, a depender da região. Se você não conhece os problemas locais ou faz parcerias com alguém que conheça, infelizmente, a técnica e a teoria não vai lhe ajudar, não vai lhe ajudar naquele caso, naquela situação, ou com aquele cliente, ou com aquele volume de demandas. Então, acho que a junção das coisas aí, da técnica, a teoria, a legislação, a doutrina, a jurisprudência e também o conhecimento local, porque estamos tratando de problemas humanos, né? Ele é muito importante. Então, a junção disso tudo é muito importante. Eu acho que a gente se complementa muito bem nesses aspectos, né? Trazendo não só a questão da capilaridade, representatividade, mas é um escritório só e a gente é muito unido na busca dessas soluções, né? Então, a gente acaba conseguindo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Conseguindo trazer alternativas de soluções que, na prática, talvez não tenha ainda vivido e a gente está numa demanda bem similar a isso que eu estou falando. A gente está numa demanda lá no Ceará, onde é tudo muito novo, né? Relacionado às questões do hidrogênio verde, que ainda está em maturidade. Então, na prática, a gente consegue se complementar muito bem, porque aquilo que eu não vivi no Ceará, o doutor Matheus no Goiás já viveu, a doutora Claudine lá no Amazonas já ouviu falar, alguém já viveu esse caso prático, isso faz com que a gente conheça muito de perto o procedimento, tanto administrativo quanto judiciário, a gente possa se complementar nesse aspecto, né? Então, queria agradecer a participação dos nossos convidados, doutor Matheus, doutora Claudine, muito obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre escuto os nossos podcasts, eu sempre quis estar aqui e agora com a presença na companhia de vocês, Emanuele e Claudine, foi ainda mais especial. Eu acho que esse podcast ele tem um objetivo de levar informações, de dirimir certas desigualdades em relação às regiões que nós atuamos. Nós somos o único escritório, então, independentemente da área de atuação, da localidade que nós estamos, nossa expertise e o nosso principal interesse é entregar um serviço de excelência e qualidade ao nosso cliente, independente de onde ele esteja. Então, essa união de forças entre outros profissionais e outras filiais nos possibilita participar dessa enorme gama, né, de conhecimento, e poder compartilhar isso é maravilhoso. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês também. Legal, e eu te convido a acompanhar os próximos podcasts nesse mês de advogado. Tenho certeza que vai ser muito especial. Obrigada.